Me dá 10 minutos que eu vou relacionar tudo isso que está acontecendo à sua volta de uma forma que você ainda não viu. Copa do Mundo começa em 10 dias. O Gabriel morreu faz alguns dias. As esposas de jogador de futebol saindo em todos os meios de imprensa. Esse padrão estético inalcançável que caminhou ao lado do Gabriel até o seu falecimento. E a versão feminina disso, que aconteceu comigo e acontece com você também, todos os dias. Você quer entender tudo isso que está à sua volta? Vem cá que eu vou te falar. Oi, gente, quanto tempo? Eu quis voltar aqui para fazer esse vídeo porque é um tema muito importante para mim e eu sinto falta de compartilhar. Então, vamos ver no que vai dar e muito obrigado desde já por assistir. O Gabriel Ganley, ele era um fisiculturista de 22 anos. Ele faleceu há cerca de 10 dias atrás. Ele tinha 2 milhões de seguidores. Só a carreira dele defendendo o fisiculturismo natural. Porém, como ele queria competir na categoria Open, que é uma categoria que as pessoas fazem mais uso de anabolizantes, ele começou a fazer uso de anabolizantes e insulina. E ele relatava dores no peito, tonturas, foi até hospitalizado. Mesmo assim, ele continuou o uso dessas substâncias e acabou falecendo em razão de uma doença congênita que ele tinha, chamada cardiomiopia hipertrófica, que é um nome difícil, mas basicamente quer dizer que foi além da capacidade para bombear sangue para o corpo, né? Isso traz à tona um debate muito interessante, que não é só apenas o fisiculturismo, não é só apenas o Gabriel, todos os sentimentos da família, mas eu acho que toca um lado do feminino e tem algo que me afeta muito que eu queria compartilhar aqui. E é até difícil de falar sobre isso, é muito sensível para mim. Foucault falava que o corpo não é só biológico, ele é um cenário político, é onde o poder se instala. E antes que você ache que isso não tem nada a ver com você, deixa eu destrinchar essa ideia. Vamos falar sobre padrões estéticos, porque eu tenho uma confissão a fazer. Na época da pandemia, eu tive um quadro muito difícil de depressão e eu comecei a fazer uma mudança da minha composição corporal, perdi mais de 15 quilos, perdi mais de 20% de gordura corporal e conforme eu fui fazendo um tratamento com orientação médica e com acompanhamento de uma equipe, meu médico chegou em um determinado momento que ele me indicou o uso de gestrinona. E por que eu tô falando tudo isso? Um moinho de informações daquele universo fitness, de padrões cada vez mais inatingíveis, e eu aceitei. Para mim foi tão ruim. A gestrinona ele é um hormônio que foi descoberto para tratar a endometriose, porém as pessoas começaram a usar no contexto estético, porque ele ajuda muito na perda de gordura corporal e para você ficar com um padrão mais estético do corpo feminino, principalmente com mais definição. Eu fui e, gente, eu odiei. Eu me senti muito fordinha, que é quando você fica com músculo, mas também com gordura. Então, assim, foi péssimo. Mas, além disso, eu não fiz uma pesquisa adequada do que aquilo ali significaria para minha saúde. E eu tenho que confessar que hoje em dia eu vejo tanto esse padrão dentre as pessoas que eu amo, uso de canetas emagrecedoras sem uma prescrição médica, às vezes medicamentos que não foram nem autorizados pela Anvisa. A gente está numa fase que tudo vale em prol da estética. É interessante falar que desde a época de 90, as pessoas já entendiam do que toda essa indústria se voltava, né? A Natália Wolff, que é uma escritora muito famosa nos anos 90, ela falava da beleza. Qual é a forma que toda essa indústria da estética se alimenta da insegurança feminina? E vamos falar de insegurança feminina e de Copa do Mundo, porque faltam 10 dias e a Copa tá chegando? A Copa do Mundo, ela vai ser o nosso espelho. O Brasil, se você não sabe, ele é o segundo país do mundo com a maior quantidade de cirurgias estéticas. Simone de Beauvoir, que é uma escritora muito famosa, ela tem um livro chamado O Segundo Sexo, que ela fala que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna. E nesse quesito, a gente pode considerar que parte de se tornar mulher é entender que o seu corpo está ali para ser avaliado. As próprias namoradas dos jogadores de futebol, esposas. Se você vê os maridos e os namorados, que são os atletas, que têm que desempenhar esse nível de performance, mas onde fica os comentários? No corpo das mulheres. Seja Virgínia, seja Bruna Gonçalves, seja qualquer uma delas, elas são alvos de comparação, são alvos de crítica. E vamos comentar? Quem é o culpado disso tudo? Será que somos nós mesmos? E aqui não vou medir esforços, não quero fazer meio campo, eu quero ser pontual e apontar culpados. Mas antes de apontar esses culpados, a gente precisa entender que toda situação difícil, ela tem dois lados.
O primeiro lado é a culpa do sistema. É o algoritmo que manipula as informações, é a mídia que veicula essas informações de uma moda errada, e são as grandes indústrias que se enriquecem às custas dessa fragilidade feminina, à custa dessa roda que nunca vai parar de girar, de botar mulheres contra mulheres, com padrões cada vez mais inatingíveis e difíceis de acessar. Só que, por outro lado, também existe a autonomia pessoal. Cada pessoa tem que ter responsabilidade sobre os seus próprios atos, e isso também envolve a ingerência sobre os atos do seu próprio corpo. Então, lado A versus lado B. Qual que está certo? Nesse ponto, eu acho importante ressaltar que essa escolha sobre o nosso próprio corpo, vamos pensar, é uma escolha livre? Se a gente pensar, o Gabriel escolheu, eu escolhi, você já pode ter escolhido, suas amigas, as esposas de jogador de futebol escolheram. Mas será que são escolhas completamente alheias a esse cenário social que a gente vive? E o que que isso quer dizer? Nenhuma dessas escolhas nasceu do nada. Eu não quero falar sobre elas, não quero falar sobre o Gabriel, não quero falar sobre quem quer que seja, porque eu entendo que cada pessoa dessa, quando faz uma escolha, é um universo de situações completamente pessoais que entram no meio. Eu vou falar sobre mim. Eu já tive a oportunidade de visitar tantos lugares, de conhecer tantas culturas. Gente, 5 países, tá? E eu não parei por lá. E eu entendo que, na realidade, a reflexão que a gente tem que pensar, que é o que eu tento me estimular, é consciente que a gente está num sistema que quer nos controlar, cada escolha que a gente faz, ela tem que cada vez mais ser verdadeira à nossa essência. Padrões estéticos sempre vão existir. A forma de controlar o corpo feminino, historicamente, todas as culturas ao redor do mundo, é através de controle, é através de colocação de padrões de comparação. Então, a partir do momento que você toma consciência por isso, você também pode ter ingerência sobre a forma que você vai lidar com esse corpo. E, gente, o nosso corpo, ele é uma potência tão grande, ele é capaz de fazer tanta coisa, ele merece ser amado por tudo que ele é. Independente se são os quilinhos a mais, se é o músculo a menos, o seu valor que está aqui vale muito mais do que qualquer padrão estético que seja. Eu tento me falar isso sempre. Espero que esse vídeo também seja útil para você. E se você gostou, eu amei compartilhar sobre isso, que é uma fragilidade muito grande minha. Eu te agradeço muito por ter assistido e por ter ficado até o final. Se você gostou, eu te peço para você se inscrever, que eu vou voltar com vídeos assim. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau!